Telão, 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Te amo, Jesus. 2 Timóteo 2, do versículo 1 ao 13. Olha o que diz esse texto, irmãos. Eu não vou pregar, porque a gente já está praticamente bem avançado. Se bem que aqui nessa casa a gente não tem muita hora para acabar, não. Mas eu vi que tem muitos visitantes. Em respeito aos visitantes, eu vou ler o texto e vou falar alguma coisa aqui. E deixa Jesus fazer o que Ele quer. Diz assim o texto, olha: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Que o Espírito Santo nos dê um entendimento sobre isso. Irmãos, eu botei bastante coisa aqui para falar, mas eu vou falar apenas 3 coisinhas aqui rapidinho. Esse texto, na versão da minha Bíblia, Paulo vai destacar 3 profissões, e ele vai fazer um comparativo com essas 3 profissões na vida do cristão. Porque Paulo está orientando Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo era um jovem escolhido por Deus para ser pastor de uma igreja, apropriadamente de Éfeso. E Deus escolhe Paulo escolhe Timóteo para ser o pastor dessa igreja. E como Timóteo era muito jovem, algumas pessoas, alguns historiadores vão dizer que Timóteo tinha cerca de 15 anos de idade. Era bem jovem, mas ele era escolhido por Deus. E ele abraçou Paulo numa missão que Paulo foi fazer na cidade. Ele agarra em Paulo, e ele vai ser a pessoa que vai caminhar com Paulo na sua obra missionária. E aí, quando Paulo vai mais uma vez nessa cidade, Paulo entende que esse jovem amava Jesus, que esse jovem se apega a Deus, gera um amor pela obra missionária. E aí Paulo agora vai dar a ele instruções sobre a vida do cristão, sobre o ministério, sobre como viver diante de Deus, como caminhar com Deus. E Paulo vai fazendo um paralelo com a sua vida, com a vida de Timóteo, e vai dando ali orientações para ele. E no texto que eu li, Paulo vai falar pelo menos sobre 3 profissões. É que essa versão aqui é um pouco diferente. Paulo vai falar primeiro sobre o soldado. Quando ele fala milita, na minha versão vai falar que é um soldado. Ele vai dizer nenhum soldado. Alguma versão está assim? Alguém abriu para acompanhar?
Nenhum soldado, a sua está assim, nenhum soldado que milita, ou seja, que batalhe, que está numa guerra, pode se embaraçar com as coisas desta vida. Ele vai falar sobre o soldado, depois ele vai falar sobre o atleta. Ele vai falar que o atleta, ele cumpre a sua missão, ele vai adiante, ele não para até que ele complete o seu propósito. E depois ele vai falar sobre o lavrador. Então ele fala sobre três profissões. E essas 3 profissões, eu estava lendo um pouco nesse texto, e eu fui ter um entendimento de Deus. O que Deus estava dizendo para Paulo, o que Paulo estava dizendo para Timóteo. E a minha esposa estava no quarto, e eu estava lendo esse texto, e falei para minha esposa: você precisa ler Timóteo. Você precisa olhar e ver as orientações de Paulo para Timóteo. Você vai ver o que ele fala, que coisa linda. E quando eu estava lendo, eu fui tão ministrado pelo Senhor, irmãos, tão ministrado. E eu quero falar só essas 3 coisas para você. Eu posso falar só no finalzinho aqui? Então, eu botei aqui só algumas coisas assim bem rapidinho. Dentre todas as instruções que Paulo deu a Timóteo, essa me chamou a atenção. Que ele deveria entender as fases e os processos que ele ia passar em sua vida. Paulo está advertindo a Timóteo, dizendo: você é jovem, você está diante de uma missão, de um propósito. Então, Timóteo, entenda as fases e os processos que você vai vivenciar na sua caminhada. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: ó, Deus nunca prometeu para você que a caminhada cristã seria fácil, mas uma coisa Ele te prometeu: que Ele estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso Ele prometeu para a gente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão. Isso Ele prometeu. O quê? Que nós teremos aflições. Mas o que Ele prometeu? Também que assim como Ele venceu, nós também venceremos. Aleluia. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você vai ter fases, você vai passar processos na sua vida, mas dessas fases, desses processos, você precisa ter essas 3 características. Primeiro, característica de um soldado. Quando eu olho para um soldado, sabe o que eu vejo? Estratégias de batalha. Paulo está dizendo para Timóteo: vai ter momento da sua caminhada que você vai precisar ter estratégias espirituais para vencer aquilo que vai vir aí na frente. Você vai precisar ser um soldado, você vai precisar de estratégia. E o soldado é um negócio impressionante, né? Ele consegue ficar camuflado numa guerra, irmão. Hã? Né, o Gugu já foi militar. Quem já foi militar aqui? Aqui, ó, Elisvander, olha lá o Baia. Aí um dia desse chegou aqui igual um papel, irmão. Cara, tu tá magro, tava acampado. Saiu do quartel, olha lá como é que ele tá, uma benção. Glória a Deus. Sabe, o militar, ele vai aprendendo estratégias de guerra. Ele vai aprendendo como atacar. Ele aprende como se defender. Ele aprende como se camuflar. Você está entendendo? E Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, vai ter momento na tua caminhada que você vai ter que ser um soldado. Você vai precisar adotar a característica de um soldado. Para quê? Para você poder vencer as suas batalhas. E uma coisa que soldado tem, irmãos, ele tem armas de ataque. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: ó, entenda uma coisa, diante do que você está passando, Deus já te deu armas de ataque. Use essas armas.
Use essas armas. Use essas armas. Para de ficar no canto da parede dizendo: tadinho de mim, ninguém me vê, Deus não está, ninguém me visita, ninguém ora por mim, ninguém me liga, ninguém manda uma mensagem. Para com isso, irmão. Você está sendo um soldado frágil no meio de uma guerra. E soldado, Paulo está dizendo, não pode ficar embaraçado com as coisas dessa vida. Um soldado que está militando, ou seja, que está numa guerra, ele precisa estar atento. Ele precisa estar ligado. Ele precisa estar posicionado e atento às direções de Deus. Por quê? Porque existem armas que Deus está te entregando para você atacar. Aleluia. A segunda coisa que ele fala sobre um atleta. Se um soldado, quando eu olho para um soldado eu vejo estratégia, quando eu olho um atleta eu vejo resistência. Paulo está dizendo para Timóteo: vai ter um momento que você vai ter que ser um atleta. Você vai ter que ser resistente. Por quê? Porque a caminhada é longa. Aí eu te pergunto, quem você quer ser? O Bolt, que corre 100 metros? Ou você quer ser, fala, um atleta que é resistente, que corre, qual o nome? Maratona. Quem é o mais resistente? Pega o Bolt e solta ele numa maratona para tu ver. 50 quilômetros, sei lá, 100 quilômetros. Quantos quilômetros que é uma maratona, irmão? Fala você. 50? 42? Pega um atleta que corre 100 quilômetros em poucos minutos e solta ele numa maratona. Você vai ver se ele vai conseguir chegar lá no final. Por quê? Porque na maratona você precisa de resistência. Você precisa ser resistente. Você precisa ter a alimentação certa. Você precisa beber bastante líquido. Você precisa ter boas noites de sono. Porque senão você não consegue cumprir toda a prova. Então Paulo está dizendo para Timóteo, vai ter momento na sua jornada que você vai precisar ter uma resistência de atleta. Por quê? Porque vai vir o cansaço, vai vir a fadiga, vai vir a vontade de desistir. Mas o atleta, ele não para enquanto ele não rompe com a chegada. Você entendeu, irmãos? O atleta, ele não para enquanto ele não romper aquela faixa que está escrito chegada. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: você já entendeu? Ainda não é o teu final. Ainda não é o teu final. Ainda não é o teu final. Então, se não chegou ao final, o que você precisa? Continuar a jornada. Continue a corrida. Continue indo em frente, irmãos. E aquilo que você precisar, o próprio Deus vai trazer para você na caminhada. Não tem os atletas de maratona, eles estão ali correndo, né? E aí sempre tem uns caras que jogam água. Quando você estiver desesperado, Deus vai colocar alguém para jogar água, para trazer um alívio para você. Alguém que vai ajudar você. O próprio Jesus teve essa pessoa, irmãos. Jesus teve essa pessoa. Jesus tinha, a linha de chegada de Jesus era o Gólgota. Ele está levando a sua cruz, e no meio do caminho, por causa da fraqueza, ele cai, lembra? E quando ele cai, a Bíblia vai dizer: e constrangeram um homem chamado Cirineu, que ajudasse ele a levar a sua cruz. Quem era o Cirineu? Na jornada de Jesus, era o que estava jogando água, e estava dizendo para Jesus: vamos, Jesus, você vai conseguir. Você vai chegar lá, Jesus. Você vai chegar lá. Jesus ainda não é chegado. A chegada é lá, Jesus. Vambora! Aleluia. Pega na mão de alguém que está perto de você e sacode ele e fala: eu vou ser o teu Cirineu. Quando você precisar, diga para ele: eu vou ser aquele que vai jogar água para você. Eu serei aquele que vai aliviar a tua jornada. Alguém acredita nisso? Alguém pode glorificar o Senhor? Alguém aplaude o nome de Jesus. Aê! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Alguém vai jogar água para você, irmãos. Por isso que no reino de Deus ninguém pode caminhar sozinho. Não existe crente individualista no reino de Deus. Não, irmão, não existe. Porque se você quiser caminhar sozinho na jornada, na tua maratona, quando você olhar para o lado e precisar de água, não vai ter. Porque você decidiu caminhar sozinho. Agora, quando você caminha em unidade, quando você caminha junto, quando você olha para o lado, já tem alguém assim, pega água. Aí vai ter outro já jogando. Pega, refresca aí, vai, refresca. Por quê? Porque você ainda não chegou no final. Ainda tem uma caminhada a ser percorrida. Aleluia. E outra coisa, além daquele que vai, pega isso aqui. Além daqueles que Deus vai colocar no nosso caminho para nos trazer alívio, tem um outro grupo que está torcendo por nós. Já viu que o atleta está ali? Ele está correndo. Aí ele vai passando pelas pessoas, tem gente assim, vai, bate aqui, pá. E por que é isso? São as pessoas que estão torcendo por ele, dizendo, vai, você vai conseguir, vai, você vai conseguir. Você nem sabe, mas quando você para, você entristece pessoas. Quando você desiste, tem pessoas que ficam tristes. Às vezes eles nem falam para você, mas só o olhar deles assim para você, está acontecendo alguma coisa. Já é um sinal de que eles estão tristes com a sua decisão. Mas quando você começa a caminhar de novo, quando você fala, voltei para Jesus, voltei para a igreja, retomei meu casamento, retomei os meus estudos, está tudo dando certo aí. Eles começam, cara, graças a Deus, ainda bem que você voltou, ainda bem que você tomou essa decisão, eu estava aqui torcendo por você. Aleluia, aleluia. Ainda não é o teu final. E a terceira coisa que Paulo vai falar é sobre o lavrador. Uma característica do lavrador, sabe qual é? Ele está atento aos detalhes da terra. Ele é atento a detalhes. E se o lavrador não é atento a detalhes, ele perde toda a semente que ele planta. Ele corre o risco de ter uma colheita frustrada. Não sei se você já assistiu, aqueles programas de agricultura, quando se instala uma praga na plantação, ou quando não há água suficiente, e você olha para aquele agricultor, irmãos, quando ele começa a falar, não, eu perdi toda a minha safra, tudo que eu investi foi embora por causa dessa praga, tudo que eu investi foi embora por causa da falta de água. O que esse agricultor está manifestando? Uma tristeza por algo que não deu certo. O que Paulo estava dizendo para Timóteo é, Timóteo, nessa jornada vai ter dias que você vai ter que ser um agricultor. Você vai ter que estar atento a detalhes. Você vai ter que perceber coisas pequenas, mas você vai precisar estar atento. E dentro de tudo isso que Paulo vai falando para ele, tem um texto aqui, irmãos, que me deixa muito impactado. Foi Paulo dizendo, Timóteo, sofre comigo as aflições de Cristo. Sofre comigo. Sabe, as dores que eu sinto, sente comigo. As angústias que eu sinto, sente comigo. Sabe qual o tema que eu dei para essa mensagem? Foi, suporte o sofrimento. Eu não consegui falar sobre tudo, mas para você suportar as adversidades que se apresentam para você, você vai precisar ter características de soldado. Você vai precisar ter características de um atleta. E você vai precisar ter características de um lavrador. Era isso que Paulo estava orientando a Timóteo. Timóteo era jovem, estava começando o seu ministério, mas Paulo já estava orientando tudo que ele poderia passar na sua jornada, e para que ele pudesse vencer as adversidades, ele ia precisar ter essas características. Talvez você está aqui nessa noite e você se afastou da fé. Talvez você abandonou o ministério.
Talvez você tomou decisões que não eram para ter tomadas, porque faltou alguma coisa. Faltou um direcionamento, faltou uma orientação, faltou você ser um pouco mais estrategista ou um pouco mais resistente para poder suportar tudo que estava vindo. Mas não importa. O que passou, passou. Você chegou aqui. Amém? E se você chegou aqui, eu tenho um recado para te dar. Deus quer fazer tudo novo. Deus quer estabelecer um tempo novo sobre sua vida. Deus quer estabelecer um tempo novo sobre você, sobre sua casa, sobre tudo aquilo que Ele entregou para você. Deus quer estabelecer um tempo novo. Amém? Eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos? Deixa eu orar por você. Aleluia. A minha oração nessa noite